quê? O Estado é um fim em si mesmo, a gente estudou isso. Isso é uma coisa fascismo, assim como nazismo é igual a fascismo, não. Nazismo é o quê? A etnia é mais importante. Por isso que povo ariano, quem não é ariano é escravo, tem que morrer, não era isso que o Hitler pegava? Isso é nazismo, tá? Ele focava numa etnia. O fascismo, ele foca no Estado. E aí, a gente estava falando de Getúlio Vargas, o Plano Cohen. Aí, em 1938, ia ter novas eleições. Ele sabia que o Brasil morria de medo de comunismo. Então, o que ele faz? Ele pega um coronel, que é o Mourão Filho, e esse coronel faz para ele um plano falso dos comunistas que iam dar um golpe no Brasil e tomar o poder e implantar o comunismo. Mas era falso. Esse plano não veio dos comunistas, veio dele mesmo. O cara fez para ele. E aí ele meio que andando na praça, jogou, aí alguém veio atrás, e achei um plano aqui, pô, os caras vão dar um golpe. E aí ele dá outro golpe em 1937 para não sair, para falar, não, os comunistas vão assumir, então acabou, não vai ter mais eleição não, agora eu vou continuar no poder. E aí ele continua até 1945. Isso era o Getúlio Vargas. O cara realmente é impressionante. Você lê a história do cara, o cara é muito inteligente, ele é muito inteligente, mas era um bravo. Era Maquiavel purinho. Esse cara leu Maquiavel de cabo a rabo e poderia até ensinar algumas coisas a Maquiavel, na minha opinião. Mas é muito interessante a história de Getúlio Vargas. Ditadura já falamos. Democracia pode ser exercida indiretamente ou diretamente. Diretamente nós temos referendo, veto popular e recall. Isso aqui a gente não tem no Brasil, mas existe. Nos Estados Unidos o recall existe. O recall é exatamente isso que a gente faz com um carro, né? O carro está dando problema, você bota o carro lá para consertar ou troca o carro. É a mesma coisa. O recall é o presidente não está convencendo, troca o presidente. Tá? Ou revogação de mandato parlamentar. Algumas democracias admitem também que você chega, aquele parlamentar não está gostando, troca. Né? Tirar lá o Rodrigo Maia lá, não quero você como presidente da Câmara, troca. Monarquia absoluta. O rei concentra todo o poder em suas mãos. É a última instância do poder. Monarquia parlamentar. O rei é o chefe de Estado e chefe de governo, mas é controlado pelo parlamento. República. O eleitorado é a última instância do poder. O exemplo é o Brasil. República Federativa Constitucional Presidencialista. Essa aqui é a classificação do Brasil, tá? Essa aqui é uma boa questão de prova. República Federativa Constitucional Presidencialista. Monarquia parlamentar, o chefe de Estado é o mesmo chefe de governo? Não, são diferentes. Sim, na monarquia parlamentar, sim, o chefe de Estado é o mesmo, mas ele não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. Vamos lá. Teocracia, o líder que governa em nome de Deus. São os estados islâmicos aí da vida, etc. Eles são estados teocráticos. Tá? Eles defendem a Sharia, que são os 3 documentos. Fala. Chefe, república e democracia. Só pode ter alguma situação que tem uma república que não seja democrática? Uma república democrática? Não seja democrática. Deixa eu pensar aqui no exemplo. Uma república não democrática, a China. República Popular da China. É democrática? Agora talvez até seja um pouquinho mais, mas não. A China é uma democracia? Não, e é uma república. Tanto que o nome é República Popular da China. Então é república não democrática, pode ser. Pode ser uma república. Tinha um caixé que pensava diferente, foi comprado lá. Democracia, o líder, o governo em nome de Deus. Então, os islâmicos aí são o maior exemplo aí. No Irã, aquele sistema do Shah que assumiam, foi exatamente isso aí. Em 1971 ou 72 teve a Revolução Iraniana, e aí eles foram para o Estado teocrático, onde o que manda é o Corão e
Na verdade, o que deveria mandar são as Sharias. Você sabe o que é a Sharia? Sharia é O tribunal jurídico deles, né? Hã? Como se fosse um tribunal jurídico deles Não. ali do Islã. Sharia são as 3 regras que mandam, são os 3 documentos que mandam. Aqui manda a Constituição, você tem um documento único que manda, que é a Constituição. Na Sharia você tem 3 documentos que mandam. As Sunas, o Corão, as Sunas e um outro documento, esqueci o nome. As Sharia, as Sunas, elas dizem, contam a história de Maomé, a Suna. E esse outro documento fala os provérbios de Maomé, coisas que ele falava. Isso foi transformado num documento. E o Corão, que é o livro sagrado deles. Então, o islamismo, os estados teocráticos que pregam a Sharia, eles seriam regulados por esses 3 documentos. E as leis todas teriam que orbitar em torno disso aqui. Nenhuma delas poderia contrariar isso aqui. Seria a Constituição dele. E qualquer coisa que contrariasse isso aqui seria inconstitucional, seria anti-Sharia. Tá? Essa é a diferença básica entre os sunitas e os xiitas. Vocês sabem qual a diferença entre eles? Todo mundo fala que o xiita é mais radical. Não necessariamente. O Estado Islâmico era sunita. E eram super radicais. Qual a diferença entre sunita e xiita? O sunita, ele admite que tanto as sunas, quanto o Corão, quanto esse outro documento que eu esqueci o nome, eles são fontes de lei. Para o xiita, só o Alcorão é fonte de lei. Nada mais. Todo o resto, quem tem que ser respeitado é o Alcorão. Por isso que eles são considerados mais radicais. Tá? Porque é um documento único. Não existe ponderação, nada disso. Entendeu? O que Maomé falou não é verdade. Entendeu? Por isso que essa é a diferença entre sunitas e xiitas. É o Ahadite. Hã? Ahadite. Não sei, cara, é um nome complicado. Pode ser. É Ahadite. Então, Ahadite. Vou tentar não me lembrar. Ahadite, né? Tá? É só lembrar de Araldite, Ahadite. Então, esses 3 documentos que regulam a vida. Vocês sabem qual é a origem? Estão com tempo. Vocês sabem qual é a origem dos povos semíticos? Dizem que o árabe e os judeus são irmãos, são primos, não são irmãos, né? Vocês sabem qual é a origem disso? Primeiro, por que o nome é semita, povos semíticos? Tanto os árabes quanto os judeus são povos semíticos. De onde vem isso? Língua semítica. Os filhos de Noé. Sem, Cã e Jafé. Sem é que gerou esses 2 povos. Como eles vieram de Sem, eles são semitas. Daí a origem da palavra semita. Eles vieram dele. E eles são realmente irmãos. Não sei se vocês conhecem a história do islamismo, mas Abraão... É até interessante. O Abraão foi lá e não podia... A Sara não podia ter filhos, né? Aí a Sara, naquele tempo, era normal uma escrava ter filho no lugar da mulher. Então a Sara dá a escrava dela, Agar, para ele ter um filho com ela. E esse filho é o primogênito. E aí, de Agar, Abraão e Agar, vem Ismael. Por isso que às vezes os árabes são chamados de ismaelitas, porque eles vieram de Ismael. Só que Deus, segundo a Bíblia, falou com ele, falou: vou te dar um filho com a sua esposa, Sara, que era Sarai, e ele manda mudar o nome dela para Sara, assim como o nome dele também mudou. Aí Sara tem um filho, que é o Isaac. Só que Sara, como o Ismael, o primogênito, ela fica com medo dele assumir a liderança da tribo e não o filho dela. Ele enche a cabeça dele, mulher quando enche a cabeça da gente realmente é difícil a gente não acatar, e manda ele expulsar Ismael e Agar da tribo deles. E aí eles mandam vagar no deserto, eles chegam em Meca, acham aquela pedra lá que brota água, chegam em Meca, vem a pedra escura lá, fazem a Caaba
e ali passa a ser um centro de peregrinação em Meca, passa a ser um centro de peregrinação religiosa, e de lá vem a religião, porque Maomé nasce lá, que era a esposa dele, Hadija, era uma viúva muito rica, influente na época, ele casa com essa mulher, começa a pregar que só existe um Deus, o nego fica puto com ele porque lá era uma área de peregrinação religiosa, e que eles viviam desse politeísmo, dessas várias religiões, e aí o cara fica puto com ele e fala assim, ó, você tá enchendo a cabeça das pessoas que você é o profeta e que todos têm que te obedecer. E está acabando com o nosso negócio porque a gente vive do politeísmo aqui. É a mesma coisa que alguém chegar em Aparecida hoje e falar, ó, Aparecida não existe. Os comerciantes vão querer matar esse cara, pô. Eles vivem da religião da Nossa Senhora Aparecida lá. Vão querer matar esse cara. Aí ele é expulso, vai para uma cidade chamada Yatrib, que depois virou o nome Medina. Medina é uma corruptela de uma palavra que é cidade do profeta, Aula Régio Medina, aí eu não sei falar, desculpe mais. Virou Medina e depois ele volta para Meca na guerra contra o pessoal lá, os coraixitas, ele volta para Meca, reconquista Meca e aí nasce a religião islâmica com força. Isso em 630, por ali, depois de Cristo. Tá? Então essa é a história dessa guerra entre eles aí. Aí quando ele morre, cheguei no ponto que eu queria. Quando ele morre, formam-se duas vertentes. Uma que achava que somente quem fosse descendente de Maomé poderia assumir. Que aí era os filhos da esposa dele, só que ele só teve filha mulher. E para eles ser comandado por uma mulher é impossível, então teria que ser um filho da filha dele. Os xiitas defendiam que só essas pessoas que viessem diretamente de Maomé poderiam governar. Os outros disseram que não, isso não é necessário. E aí vem a vertente dos sunitas. Então essas são as duas vertentes que separam as duas religiões. Sabe? Mas isso é cultura geral, não é na prova, tá? Cai em história isso? Tem história dos árabes? É bem interessante essa história dos árabes. Tem um cara que escreveu um livro, a história dos povos árabes. Uma história dos povos árabes, da editora Companhia das Letras. É muito bom. Bem interessante mesmo. Tecnocracia, as lideranças se baseiam em duas decisões. Em suas decisões, em governo e em soluções técnicas. Grande importância nessas decisões científicas e racionais, tá? São os técnicos decisões. Plutocracia, governo dos mais ricos, aproxima-se da aristocracia. Estado democrático e Estado autocrático. Autocrático. Poder concentrado em uma pessoa ou grupo, etnia, religião, partido, tá? Isso é um governo autocrático. Democrático. Nós temos no democrático uma soberania popular, o parlamento é eleito e responsabilidade dos poderes públicos. Os poderes públicos podem responder por seus atos. Na autocracia, não. É aquele famoso "the king can do no wrong". O rei não erra. Num regime democrático, não é assim. Golpe de Estado versus revolução. Já até falando, né? Então vamos lá. Golpe de Estado. Então, tecnicamente, tá? Tecnicamente falando. Golpe de Estado. Quando um grupo retira à força o poder das mãos do governante, geralmente leva a uma ditadura. Tá? Então, eu retiro o poder do cara, desrespeitando a lei. Tá? Que foi o que aconteceu no Brasil, que depois a gente teve um regime militar. Pronto, ficou melhor? Tá? Revolução, movimento popular onde o povo toma o poder, com o objetivo de modificar as estruturas políticas e sociais do Estado. Aí é o povo que incita a mudança. Então, aqui, ó, se a gente lembrar da teoria de Pareto e Mosca, aqui são as elites se revezando. Aqui é o povo assumindo o governo. É diferente, tá? Reacionários e revolucionários. O que são os reacionários?
Quando você tem uma revolução e muda completamente a estrutura do Estado, sempre tem o pessoal do contra que querem voltar a como era antes. Exemplo, no Brasil, na época da proclamação da República, nós tínhamos os monarquistas. Eles queriam a volta da monarquia. Então sempre tem o pessoal do contra. Não, não tá bom assim, volta. A Marinha tem também não. Marinha era monarquista, né? A Marinha era reacionária. Elas queriam a volta da monarquia, exatamente. Aristóteles sobre a democracia. Já falamos sobre isso, né? Decisões devem ser tomadas em Assembleia Geral por homens livres. Porque a sociedade de Atenas era uma, na Grécia em geral, mas estamos falando de Aristóteles, então temos que falar de Atenas. Era escravista, né? Escravo não era o escravo que vocês conhecem hoje, né? Naquela época você podia se tornar, ser um homem livre e se tornar escravo, coisa que na escravidão que a gente conheceu aqui no Brasil, você já nascia escravo, né? Então, eram concepções diferentes, tá? Escravidão naquela época, quem se tornava escravo é quem perdeu uma guerra ou por dívida. Se você devesse muito dinheiro e não pudesse pagar, você podia se tornar escravo ou até... Deixa eu ver que coisa... Ou até dar um filho, esposa ou filha como escravo para o seu credor, tá? Essa era a Grécia Antiga. Alternância de poder. Todos os cidadãos devem ser eleitos e eleger. Todos os cidadãos, tá? Porque na Grécia nem todo mundo era cidadão. Mulher não era cidadão, criança não era cidadão, os metecos, periecos não eram cidadãos, tá? Democracia atual. Respeito às leis, Constituição é uma lei. O povo deve escolher e controlar os órgãos, no judiciário isso não acontece, tá? Aqui, infelizmente, a gente não elege no judiciário. Como eu falei com vocês, existem alguns países que se elege a Corte Suprema. Existem países que até quem julga a constitucionalidade e a inconstitucionalidade da lei, ou seja, quem defende a Constituição, não é o Poder Judiciário, é o Legislativo. Mas isso aí é papo para show, não cai na prova de vocês. Tá. O máximo de igualdade entre cidadãos. Garantias constitucionais. Liberdade de associação. Na nossa Constituição, os direitos e garantias fundamentais que estão no artigo 5º são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser mudadas nem por emenda constitucional. Por isso que a emenda constitucional número 3 foi julgada inconstitucional, mesmo depois que já entrou na Constituição. Liberdade de expressão, direito ao voto, também de ser eleito, né? Ser votado. Os cargos políticos são eleitos, elegibilidades, fontes de informações alternativas, eleições livres e corretas, e o governo depende do voto, tá? Isso no regime democrático. Sartori. O mundo passou por um processo revolucionário que culminou com a vitória da liberal democracia. Ele está falando de quê? Alguém arrisca aí? Revolução Francesa. Não, antes. É a Revolução Inglesa. Tá? 1789. Iniciou com a... Ah, não. Quem falou francesa? Então, retiro. Verdade. Mas antes já tinha havido, né? A inglesa, né? Ele votou na... Aqui, ó. Com a Revolução Francesa e terminou com a dissolução do comunismo. Em 1991, quando cai a União Soviética, né? O muro de Berlim cai em 89 e aí o comunismo se perde em 1991 na União Soviética. Passou a ser dúvida, né? A democracia formal era uma falsidade no comunismo. Representação política. Rousseau. A ideia de representação é incompatível com a democracia. Então, para Rousseau, a democracia tinha que ser o quê? Direta. Como era antigamente na Grécia. Reunia todo mundo lá na ágora, cada um falava o que achava e depois eles tomavam uma decisão lá, tá? Então, o cidadão não era representado, ele ia lá diretamente. Hoje em dia isso é impraticável, né? Como é que eu vou juntar tudo?
100 milhões, né, que são os eleitores, 100 milhões para tomar uma decisão. Um que é impossível porque não tem espaço, dois porque nunca vai chegar uma decisão. A soberania tem que ser direta para ele, tá? Modernamente, a vontade popular se manifesta através dos instrumentos de consulta popular e do sistema de representação, partidos e grupos de pressão. Esses são os sistemas de representação, entre outros, né? Características do modelo atual de representação política: nacional, livre, parlamentar. A democracia semidireta, como mecanismo de participação direta, é o modelo viável. Como eu falei, não tem como a gente reunir todo mundo, né? Então tem que ser semidireta. Mecanismo de participação é o recall, o plebiscito, o referendo. É o modelo que dá para fazer. Eleições é um instrumento de legitimação e organização, onde a gente vai escolher quem vai exercer os cargos mais importantes, os cargos políticos. Né? Não confundir designação e cooptação. O que é designação? Quando eu chego e escolho uma pessoa. Então eu escolho e coloco ela num cargo. Isso é designação. Eu designei alguém para aquilo. Cooptação é quando alguém já está no cargo e eu coopto aquela pessoa para começar a defender as ideias que eu defendo e tomar as decisões conforme eu acho que ele deveria tomar. Isso é cooptação. Elementos básicos das eleições: direito ao voto, cidadania, voto individual, escrutínio e regras previstas. Função da eleição é produzir representação, são nossos representantes que vão votar as leis, etc. Produzir governo, no caso principalmente quando a gente elege o governador, os chefes do executivo, né? A gente está produzindo governo. Produzir legitimidade, porque você tem aquele sentimento que eu coloquei ele lá, ele está trabalhando para mim, então ele vai respeitar o que eu penso, senão eu tiro ele de lá, é uma ilusão, né? Mas enfim, a teoria diz isso. O sufrágio. Sufrágio é o poder que se reconhece aos cidadãos de participar da soberania. É o voto, né? É a escolha. Característica: é universal, todos votam. É igualitário, o meu voto vale o mesmo que dele, o mesmo que dele. É direto. Eu não escolho... Antigamente, no Brasil, você escolhia o colégio eleitoral e o colégio eleitoral escolhia o presidente. Agora não, você escolhe diretamente o presidente. Tá? Nos Estados Unidos, ainda é indireto, né? Eles não votam no presidente, eles votam no pessoal que vai escolher. Só que como eles já sabem quem ele vai escolher, então quase que eles estão votando no presidente. Secreto, isso é muito importante, na época da política do Cabresto. As pessoas iam lá, no púlpito lá, falava: eu voto no fulano. Aí tinha um fazendeiro lá que era o dono da área lá, na época das oligarquias estaduais, e se você não votasse em quem ele queria, ele ia lá e depois cortava a tua cabeça. Por isso que inventaram o voto secreto. E é livre. Censitário não é mais utilizado, porque era o voto, só podia votar. No Brasil e em outras sociedades também já foi assim. Só podia votar quem tinha dinheiro. Na Grécia Antiga, em Esparta, só podia tomar decisões políticas, participar da política, quem era dono de terras, pagava impostos e, interessante isso, participava de um banquete que eles faziam periodicamente, em que todo mundo levava uma comida e aí todos desfrutavam daquela comida conjuntamente. Então as pessoas que pagavam tributos e tinham terras, eles participavam dessa ceia comunal. Se o cara deixasse de contribuir e participar dessa ceia comunal, ele era excluído da democracia e ele parava de poder exercer seu voto. Interessante isso, né? Vamos lá. Agora a gente vai entender como é que o Tiririca faz uma porção de gente se eleger junto. Sistema eleitoral. Nós temos o majoritário, quem teve mais votos, ganha. E
Proporcional. Como é que funciona o sistema proporcional? Vamos lá. Temos aqui 3 partidos, o A, o B e o C. Tá bom? E nós temos os candidatos. A1 a A7, B1 a B7, C1 a C7. Ok? No partido A, esse cara aqui, ele teve 3.574 votos. Esse teve 127, 112, 98, até o A7 que teve 3 votos. No partido B, essa aqui foi a distribuição dos votos. E no partido C, essa aqui foi a distribuição dos votos. Quantas vagas nós temos? 12 vagas. Então eu vou somar os votos dos partidos. Esse aqui, o total de votos do partido todo, dos candidatos dele, foi 3.925. Esse foi 1.150 e esse foi 1.325. E aí eu vou comparar com o número de votantes e vou obter uma porcentagem. Então, isso dividido por isso dá 60,85%. Isso dá 17,83%, isso dá 21,32%. Aí eu vou pegar essa porcentagem e vou aplicar sobre o número de vagas. 60,85 de 7 vai dar 6 vírgulas quebrado ou 7 vírgulas quebrado, eu arredondo, porque são 12 vagas. Então, esse aqui ganhou 7 vagas. O partido ganhou 7 vagas. Esse aqui, 2. O partido tem 2 vagas. E esse aqui, 3. Então, o partido tem 3 vagas. Aí, o que eu faço? Eu pego os 7 primeiros desse partido, que foram votados, e dou uma cadeira para cada um. Opa, todos conseguiram uma cadeira. Esse aqui, eu pego 2 cadeiras, que é o que ele ganhou, e vou dar 2 cadeiras para ele. Então só esse e esse se elegeram. Quer dizer, só esse e esse tiveram voto bastante para ganhar uma cadeira. Idem aqui, a mesma coisa. Agora vamos olhar que interessante. Quantos votos teve esse caboclo aqui? 148. E esse? 3. Quem ganhou? 3. Ele teve 3 votos, esse teve 148 e não entrou. Por isso que às vezes a gente tem aquele cara que ganhou e não levou. É isso aqui. Às vezes a votação do cara foi pífia. Por que que isso acontece? São aqueles fenômenos da gente não saber votar e votar no Tiririca. Tiririca teve 1 milhão e porrada de votos. Ele arrastou o pessoal do partido dele todo. Ou muita gente do partido dele. Se eu não me engano, o José Dirceu foi para o partido Tiririca. Você acha que ele foi à toa para o partido Tiririca? Não, ele queria garantir que ia ser eleito. Esse aqui é o fenômeno que acontece, que a gente não escolhe, não entra quem tem mais voto. Quem o povo escolhe. Entra quem tem mais voto dentro do partido. Ronete, agora quando eu falo lista aberta e lista fechada em relação a isso, os candidatos antes da eleição. Como é que é? Lista aberta e lista fechada. Lista aberta e lista fechada. Lista aberta é como é hoje. Lista fechada, você votaria no partido ou mesmo no candidato, mas quem vai escolher, quem vai ocupar a cadeira, não é quem teve mais voto, é dentro do partido. O partido vai falar, pô, legal, você teve mais voto, mas vou botar você não, vou te dar uma Petrobras lá e vou botar ele que teve menos voto que você. E você não sabe quem vai entrar. Você não sabe quem foi mais votado. Entendeu? Isso é que é lista fechada. Por isso que o pessoal foi contra, claro, isso é um absurdo, né? Mas eles estavam tentando modificar isso aí. Tá? Tudo para beneficiar o povo, né? Provavelmente. Entenderam aí esse sistema proporcional? Alguma dúvida aí? Não? Geralmente mudanças no sistema eleitoral são sempre resultado de mudança do contexto político. A gente discutiu há pouco tempo aí a voto distrital. Já tiveram a curiosidade de ver o que é voto distrital? Você votaria do cara ali do distrito e ele se elegeria. Do distrito não, do município, do estado, e ele se elegeria. Entendeu? Então você iria votar num cara que é da área ali. Isso não foi pra frente, né? Eu acho que dificilmente vai. Está sendo um tipo majoritário, mas dentro daquele distrito.
dentro do distrito. Você ia escolher dentro ali do distrito, dentro daquelas pessoas ali. Tá? Um exemplo, discussão recente. Já botei até aqui, ó. Voto distrital e voto misto. Tá? Voto distrital era a mudança do regime como é, e voto misto era uma mistura, e aí eu li, não entendi muito bem não, confesso a vocês. Entrou uma mistura entre o que acontece hoje em dia e o voto distrital. Ou seja, não ia ser nenhum nem outro, ia ser um cambalacho ali que eles iam criar. Tá? Tudo para beneficiar a gente. Influência do sistema eleitoral no sistema político. Ele altera o grau de coesão e formação de maioria do parlamento. É óbvio, né? Então, se de repente você muda o sistema eleitoral para sistema majoritário, a coesão dos partidos políticos vai cair. Por isso, talvez vocês não lembrem, porque vocês eram muito novos, né? Estava preocupado com outra coisa. Mas, antigamente, o político mudava de partido. Vocês lembram disso? E era uma guerra, o partido reclamava. Por quê? Porque eles alegavam aquilo lá, o voto era majoritário porque o voto não é do cara, é do partido. Então, quando você se elegeu pelo meu partido, você não pode mudar. Porque o voto não foi seu, o voto foi do partido. Essa o cerne do voto majoritário. Tá? Por isso que hoje em dia não pode mais mudar. Exatamente porque o Supremo entendeu, não, o voto é do partido. Por mais que ele votou no cara, mas você votou no cara estando naquele partido. Aquele mesmo cara estando em outro partido é como se fosse uma pessoa diferente. Você não votou nessa pessoa diferente. Chefe, como tem o caso do senador Regufe, por exemplo, que não tem partido? Como? O senador Regufe que não tem partido, ele é sem partido. Tem um senador que ele está atualmente sem partido. Vai ser branco majoritário. O Senado está certo, são vagas fixas, é verdade. É por estado. São 3 pelo estado. Verdade. Influência em como o partido vai conduzir, influencia como o partido vai conduzir a eleição. Tá? Isso aqui é muito marcante na nossa democracia, né? Porque dependendo de qual sistema, o partido vai tentar usar uma técnica ou outra técnica para eleger o seu pessoal. Um exemplo é o quê? As pessoas que convidam um tiririca da vida, que é famoso, etc., para ir vir para o seu partido. Pô, o cara não tem nada a ver com meus ideais. Não interessa. O brasileiro não vota numa ideologia de partido, não vota em partido. O brasileiro vota na pessoa. Então traz uma pessoa famosa, que você sabe que todo mundo vai votar porque ele é famoso, porque ele foi um Big Brother, o Big Brother lá, e ele vai trazer voto pra gente. Então, como ele vai conduzir a eleição, tá? Influencia na política que o partido vai... Como é feita a eleição, influencia na política que o partido vai utilizar para eleger o seu pessoal. Tá? Por isso que eu falo, não sei se eu falei para vocês, ciência política é muito fácil. A gente tem vários exemplos na nossa política. Vocês só não sabiam disso. Então agora eu estou ensinando para vocês a técnica de como é feito, de como acontece. Mas isso aqui, tudo vocês já sabem. Acontece no nosso dia a dia político, a gente vê isso tudo. Também influencia no comportamento do eleitor, inclusive nas escolhas dos candidatos. Vídeo Tiririca, Big Brother, blá 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 blá. Influencia em como determinados grupos serão vistos e tratados na sociedade. Dá um pouco de lado. Estou na tua frente aí? Estou, né? Deixa eu ir para lá então. Pegar minha água. Comportamento eleitoral. Elementos sociais e subjetivos podem influenciar e explicar o comportamento dos eleitores. Economia, educação, convicções ideológicas, tudo influencia em como o eleitor vai votar. Tipos de comportamento eleitoral. Isso é legal. E você já conhece tudo. Voto de protesto. Era o voto do Macaco Tião. Vocês lembram do Macaco Tião? Eles votaram no Macaco Tião para governador, ele ganhou, né? Não, foi segundo lugar, para governador do Rio de Janeiro, uma eleição aí. O Macaco Tião, que era um macaco que tinha no zoológico, quando passavam os turistas, a pessoa que ia lá no zoológico, ele jogava merda no pessoal.